Bom, pessoal, nessa videoaula a gente vai fazer uma revisão sobre tecido conjuntivo, tá? Eu dividi essa aula em dois momentos, né? No primeiro momento a gente fala ali dos aspectos gerais do tecido conjuntivo, das suas funções e dos componentes, tanto da matriz extracelular quanto das células que compõem ali o tecido conjuntivo, propriamente dito. E na segunda parte a gente se concentra aí na classificação, beleza? Vamos começar pelas funções. O tecido conjuntivo é um tecido basicamente de preenchimento, de sustentação. Isso se deve à grande quantidade de matriz extracelular. Então, diferente do tecido epitelial, que a gente viu que é um tecido muito pobre em matriz extracelular, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele é muito rico em matriz extracelular, é muito rico em MEC. Então, eu vejo uma grande abundância de matriz extracelular entre as células ali que compõem o tecido conjuntivo. Essas células, a gente vai ver mais para frente, elas são chamadas de fibroblastos. São as principais células do tecido conjuntivo e são elas que vão secretar, por exemplo, né, ali, componentes da matriz extracelular. Lembrar que no tecido conjuntivo eu tenho uma abundância de matriz extracelular, tá? E isso é muito importante para conferir a esse tecido essa funçãozinha aqui de preenchimento e de sustentação, beleza? Além dessa função de preenchimento, né, o tecido conjuntivo tem outras funções, né, como armazenamento de energia, por exemplo, que é desenvolvido ali pelas células adiposas, as células gordurosas, né? A gente encontra adipócitos no tecido conjuntivo, que também tem um papel muito importante na defesa e no transporte, né, de gases, de metabólitos, que isso é basicamente desempenhado pelas células do sangue. Então, o tecido adiposo, o tecido sanguíneo, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, são tipos específicos de tecidos conjuntivos, tá? São tecidos conjuntivos que a gente chama de propriedades especiais. O foco da nossa aula não é falar sobre eles hoje, a gente vai falar do tecido conjuntivo propriamente dito, beleza? Essa classificação entre frouxo, denso, modelado, não modelado, a gente vê mais pra frente. Beleza? Então eu quero que vocês consigam compreender isso, tá? O tecido conjuntivo, ele é um tecido que tem uma grande quantidade de matriz extracelular, tá? E essa matriz extracelular, né, ela é composta, né, ela é dividida em duas partes. Uma parte fibrilar, como o próprio nome diz, né? Fibrilar, vem de quê? Vem de fibras, tá? É aquela parte da matriz extracelular que é composta por fibras, né? E a parte não fibrilar, como o próprio nome diz, é a parte que vai ser composta ali, vai ser formada por outras substâncias, tá? Como glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas, água, gases, nutrientes, enfim. Então, a matriz extracelular do tecido conjuntivo, ela é dividida em uma parte que a gente chama de parte fibrilar, tá? Então, ela é formada aí por fibras colágenas, reticulares e elásticas, e uma parte não fibrilar, composta pelo que a gente chama de substância fundamental, tá? E aí eu vou ter nessas substâncias que eu acabei de falar, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas, água, nutrientes, enfim. E além da matriz extracelular, eu vou ter as células, né, que compõem aí o tecido conjuntivo, tá? E eu tenho uma grande diversidade de células aqui. Eu tenho células que são ditas residentes, elas moram ali no tecido conjuntivo, elas fazem parte de fato do tecido conjuntivo. E células transitórias, tá? Que podem migrar para o tecido conjuntivo, caso haja, por exemplo, uma agressão, tá? Durante o processo inflamatório, algumas células de defesa saem lá do vaso sanguíneo, né? Migram, né, do sangue, da circulação, para o tecido conjuntivo, para auxiliar na montagem de uma resposta imunológica eficiente e garantir, por exemplo, a eliminação daquele patógeno, tá certo? Um exemplo. Então, lembrar, né, a matriz extracelular, ela tem uma parte composta por fibras e uma parte, né, não fibrilar. E, né, eu tenho ali células que são ditas residentes e células transitórias. A gente vai ver essas células mais para frente, beleza? Então não pode esquecer disso daí, né? O componente mais abundante da matriz extracelular do tecido conjuntivo são as fibras colágenas, tá certo? E essas fibras colágenas, elas são bastante flexíveis, né? Justamente para conferir uma alta força têncil a esse tecido, já que ele vai ter aquele papel de preenchimento, de sustentação, tá? E na microscopia óptica, né, a gente vai ver essas fibras colágenas como estruturas onduladas, como vocês podem ver aqui. Tá? Lembrando que as fibras colágenas, elas são o quê? Elas são eosinofílicas. A gente vai ver no HE, na hematoxilina e eosina, como estruturas rosinhas, a menos que a gente faça algumas colorações histoquímicas, como esse tricrômico de Mallory, o tricrômico de Masson. São ferramentas que são utilizadas para quê? Para destacar esse componente, para destacar as fibras colágenas. Então, eles têm afinidade, né,
por essas fibras e acabam corando as fibras, né, em azul ou né, num tom mais esverdeado, beleza? E aí, ó, é muito importante vocês compreenderem o seguinte, que as fibras colágenas, elas são formadas por várias, né, moléculas de colágeno, tá? Então, várias moléculas de colágeno vão se unir, vão formar o que a gente chama de fibrila, tá? Várias fibrilas, como vocês podem ver, formam a fibra de colágeno e várias fibras formam o feixe de colágeno. Então, é importante vocês compreenderem isso. Isso é do ponto de vista estrutural, tá? Então, o que é que eu vou ver? Várias moléculas de colágeno se unindo, se organizando para formar uma fibrila, várias fibrilas se unem, formam as fibras de colágeno e várias fibras formam os feixes, que em HE e corado em hematoxilina e eosina a gente vê como sendo essas estruturinhas onduladinhas, como vocês podem ver aqui, eosinofílicas. Esse espaçozinho branco, ó, é importante vocês compreenderem que ele está preenchido, por quê? Por aquele componente ali, ó, não fibrilar, tá? Entre essas fibras colágenas, a gente vai ter o quê? Uma abundância de substância fundamental, beleza? Só que a gente não vê, né, no HE, tá certo? Então, é isso que eu quero que vocês compreendam. Então, uma molécula de colágeno, gente, ela é formada por duas regiões, tá? Uma região que a gente chama de cabeça e uma região que a gente chama de cauda. São duas extremidades. Várias moléculas de colágeno se unem, se organizam, tá? Para formar o que a gente chama de fibrila de colágeno, beleza? E essas fibrilas de colágeno, na microscopia eletrônica, elas exibem um padrão de bandeamento muito característico. O que é isso, Leno, esse padrão de bandeamento? É justamente essa alternância, né, de áreas mais escuras com áreas mais claras, como vocês podem ver, tá? E esse padrão, né, ele é reflexo da organização dessas moléculas de colágeno. Elas se organizam como? Elas se organizam sempre cauda, cabeça, beleza? E elas se sobrepõem, né? Elas se sobrepõem, né, um quarto. E aí o que é que acontece? Vocês podem ver aqui nessa imagem, ó, vocês vão ver aqui nessa imagem melhor isso daí. Você tem aqui a fibrila de colágeno, várias fibrilas aqui em cima, e como essas moléculas de colágeno elas ficam organizadas. Vejam que a gente sempre tem, né, uma cabeça e uma cauda, como vocês podem observar aqui, e um espaçozinho, tá vendo? E aí ela se sobrepõe um quarto. E aí o que é que acontece? Eu vou ter uma região onde, né, eu tenho uma sobreposição, onde eu vou ter, que vai ser justamente aquela áreazinha mais escura, né? E uma região onde eu chamo de região lacunar, que é justamente essa regiãozinha que vocês veem aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, tá? Como eu não tenho molécula nessa região, é uma região vazia, ela fica mais clara lá na microscopia óptica, na microscopia eletrônica, perdão, beleza? Então é importante vocês compreenderem isso daí, tá certo? Então as fibrilas de colágeno são formadas por várias moléculas de colágeno. As moléculas de colágeno têm duas extremidades, né? Uma região que a gente chama de cabeça e uma região que a gente chama de cauda. Várias moléculas de colágeno se associam, tá? Se associam para formar quem? A fibrila de colágeno, beleza? E elas se organizam em fileirinhas, né, que se sobrepõem um quarto. É justamente essa sobreposição que acaba gerando duas regiões. Uma região lacunar, que a gente vai ver justamente, né, ali na microscopia eletrônica como sendo essa regiãozinha mais clara da fibrila e uma regiãozinha mais escura, né, como vocês podem observar, que é essa região que a gente chama de região de sobreposição. Então, né, as fibrilas de colágeno são formadas por várias moléculas de colágeno, né, que ficam em fileirinhas e que se sobrepõem, né, aí um quarto, gerando esse padrão de bandeamento característico que a gente vê na microscopia eletrônica.
beleza? Aqui a gente consegue ver isso melhor, né? Isso aqui é microscopia eletrônica, beleza? Então aqui você consegue ver essas fibrilas de colágeno e várias fibrilas, né? E esse padrão de bandeamento, essas áreas claras intercaladas por áreas mais escuras, que é justamente o reflexo, né, dessa organização que a gente falou anteriormente, tá? E aqui mais uma vez em HE, né, as fibras colágenos com aquela característica que a gente comentou, né, essas ondulações, beleza? Então vamos falar um pouquinho mais da molécula de colágeno em si. Então eu acabei de falar para vocês que a molécula de colágeno ela tem uma região que a gente chama de cabeça e uma região que a gente chama de cauda, beleza? A molécula de colágeno ela é uma tripla hélice. Então o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 3 cadeias alfas que vão acabar se enrolando, beleza? E aí é a diferença nessas cadeias alfas que vão originar os diferentes tipos de colágeno. E aí, obviamente, né, dependendo do tipo de colágeno, um vai ser mais rígido do que o outro vai ter um grau de elasticidade maior, tá? Isso confere aos tipos de colágeno força de tensão muito distintas, beleza? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter na molécula de colágeno 3 cadeias alfas que vão se enrolar. E essas cadeias alfas diferem, né, dependendo do tipo de colágeno, tá? Essa distinção se dá por conta da presença de aminoácidos específicos ali nas cadeias alfa, beleza? E aí, gente, quando essa moléculazinha de colágeno ela é formada por 3 cadeias alfas idênticas, a gente diz, né, que esse colágeno ele é homotrimérico. Isso é só uma nomenclatura, tá? Que vocês vão encontrar nos livros. O colágeno tipo 2, por exemplo, ele é homotrimérico. Então, todas as cadeias alfa são idênticas. Já o colágeno tipo 1, que é o principal colágeno presente na pele, ele é heterotrimérico. Então, a gente vai ter 2 cadeias alfas iguais, alfa 1 e uma alfa 2, né? Diferente, como vocês podem ver aqui, beleza? Então, é basicamente isso que eu quero que vocês compreendam. Tá? Existem vários tipos de colágeno, né? A gente tem o colágeno tipo 1, como eu comentei, que é o mais comum ali na pele, né? A gente tem o colágeno do tipo 2, muito comum ali no tecido cartilaginoso, a gente tem colágeno do tipo 4, colágeno do tipo 7, vários outros tipos de colágeno, tá? A gente usa geralmente essa nomenclatura, né? Usando algarismos romanos, tá? Esse número, essa numeração se deve à ordem de descoberta do colágeno. Então, primeiro o colágeno a ser descoberto foi o tipo 1, depois o tipo 2 e assim sucessivamente, beleza? Então aqui a gente consegue ver, ó, por exemplo, aquela estruturinha que a gente viu, né, aquela lâmina basal, a membrana basal, né, formada por diferentes tipos de colágeno. Então a gente tem colágeno do tipo 3, a gente tem colágeno do tipo 7, a gente tem colágeno do tipo 4, tá certo? Essa estrutura vai ser muito importante para quê? Para aderir o epitélio ao tecido conjuntivo subjacente, tá certo? Então, lembrar que eu tenho vários tipos de colágeno diferentes e que essas propriedades diferentes, né, estão intimamente relacionadas a quê? A composição ali da cadeia alfa. O tipo de cadeia alfa que vai dar origem ali àquela molécula, beleza? Então, é isso que eu quero que vocês compreendam, tá? Então, a gente tem lá várias moléculas de colágeno se unindo para formar uma fibrila, várias fibrilas se unindo para formar, né, uma fibra, várias fibras se unindo para formar um feixe. E aí é importante que as fibras de colágeno, elas são formadas por mais de um tipo de colágeno, como vocês podem ver aqui, tá? Não é uma estrutura que é composta por um tipo de colágeno especificamente, beleza? Então, lembrar disso daí. Como é que esse colágeno ele é sintetizado, Lennon? Existem 2 etapas, tá? O próprio colágeno ele é produzido ali pelos fibroblastos, por exemplo. A gente acabou de comentar, né? Aquele sufixo blasto significa que a célula está metabolicamente ativa. E essa síntese de colágeno, essa síntese dessa proteína, ela acontece em 2 etapas. Uma etapa que acontece dentro da célula, que a gente chama de etapa intracelular, e uma etapa que acontece, né, fora da célula, beleza? Com a eliminação daquela proteína ali no meio extracelular, beleza? Então, o que é que acontece, resumidamente, ali dentro da célula? Primeiro, lá no núcleo, né, a gente vai ter o que a gente chama de transcrição. Então, o material genético, o DNA, ele vai ser transcrito, tá certo? Vai formar o que a gente chama de RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, ele vai pro
pro citoplasma da célula, se associa com o ribossomo e vai produzir, né, aquela determinada proteína, fenômeno que a gente chama de tradução. Então, a transcrição nada mais é do que a informação ali, né, do tipo de fibra que eu vou produzir, do tipo de molécula que eu vou produzir, tá certo? Do tipo de proteína que eu vou produzir. Né? E a tradução é a produção da proteína propriamente dita. Então, eu tenho lá, primeiro, o que eu chamo de transcrição, né? Essa transcrição vai gerar ali um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro se associa com os ribossomos, né, do retículo endoplasmático rugoso, e aí eu vou ter a produção da proteína propriamente dita, beleza? Então, ó, no núcleo eu tenho a transcrição, né, esse RNA mensageiro vai para o citoplasma. Do citoplasma a gente vai começar a produzir ali as cadeias alfas, beleza? Essas cadeias alfas, elas vão sofrer modificações químicas dentro do retículo endoplasmático rugoso, né? Reações de hidroxilação, por exemplo, da adição desses grupos aqui OH, tá? É importante vocês compreenderem que essa etapa, essa reação de hidroxilação, ela depende de vitamina C. Então é por isso que deficiências de vitamina C cursam, né, com problemas ali na cicatrização, por exemplo. Por quê? Porque você não vai ter, né, a produção da molécula de colágeno, tá? Ela precisa, né, essas reações de hidroxilação, elas são essenciais para que depois aconteçam reações subsequentes, né, para que eu consiga adicionar ali, né, resíduos específicos, né, de hidroxilisinas, galactosil, glicosil, enfim, modifique, né, aquela estruturinha ali da cadeia alfa especificamente. Em seguida, o que é que vai acontecer? Essas cadeias alfas, lembra que eu tenho lá uma tripla hélice, como a gente viu? Essas cadeias alfas, elas se beleza? Vai formar uma molécula que a gente chama de procolágeno. O procolágeno é aquela tripla hélice, só que com esse peptídiozinho que a gente chama aqui de peptídeo registro, beleza? E aí, em seguida, o que é que acontece? Essa molécula, ela vai para o complexo de Golgi, vai ser empacotada e vai ser liberada no meio extracelular com auxílio ali de microtúbulos e microfilamentos, tá? No meio extracelular, o que é que acontece? Né, você vai ter ação, né, de uma enzima sobre esse procolágeno que foi formado. Tá? Que enzima é essa? Essa enzima aqui, a procolágeno peptidase. Ela vai cortar esse peptídeo registro aqui e aí vai formar o tropocolágeno, a molécula de colágeno. Várias moléculas de colágeno vão se associar daquele jeitinho que a gente falou, sempre, né? Cabeça, cauda, se sobrepondo um quarto, né? E aí você vai ter a estabilização dessas moléculas, né? Por uma ligação covalente, né? Como vocês podem ver aqui, ó, que vai reforçar aí essa estrutura, essa reação, essa ligação covalente, ela é feita, né, por ação de uma outra enzima que a gente chama de lisil-oxidase, tá? E aí a gente vai ter, né, o que a gente chama de a formação da fibrila de colágeno. E aí várias fibrilas se formam para formar justamente uma fibra, né? Várias fibras se unem para formar um feixe e assim sucessivamente. Então, independentemente do tipo de colágeno, eles são sintetizados dessa forma. Eu tenho eventos ali intracelulares e eventos extracelulares, tá certo? A deficiência de vitamina C, que é uma vitamina essencial, né? A gente viu aqui, ó, para que essa reação de hidroxilação ela aconteça, ela compromete a síntese de colágeno. E aí, né, gera o que a gente chama de escorbuto, tá? Esse sangramento gengival, ele é muito característico no escorbuto. Por quê? Porque você vai ter comprometimento da produção de colágeno, né, e aumento da fragilidade ali dos vasos sanguíneos. Lembrar que nos vasos sanguíneos eu tenho o quê? Eu tenho um epitélio simples, pavimentoso, que repousa sobre uma lâmina basal. E a gente viu que a lâmina basal, ela tem o quê? Colágeno. Se eu não tenho vitamina C, eu não vou conseguir produzir, né, os componentes essenciais dessa lâmina basal, e aí esses vasos eles ficam mais sujeitos a quê? A ruptura, né? E aí a gente consegue ver o quê? Clinicamente como esse sangramento, muito comum ali nas gengivas, deficiência de vitamina C, tá? Beleza? Vamos falar agora, né, de outras fibras, né? De outro componente ali da parte fibrilar da matriz extracelular, que são as fibras reticulares, tá? O colágeno tipo 3, ele é
uma fibra reticular e ela tem um aspecto bem fininho, bem filiforme, como vocês podem ver. É um colágeno que formam essas redes, tá? Que tem uma característica, tem uma função muito importante, né, na sustentação ali dos tecidos hematocitopoético e linfático. Então a gente vai ver essas fibras, né, de forma muito comum, muito abundante na medula óssea, no linfonodo, no baço, né, atuando, tendo um papel importante na sustentação aí desses órgãos e dessas estruturas, beleza? Se eu quiser ver as fibras reticulares, eu vou ter que fazer o quê? Uma coloração específica. Eu não consigo ver com facilidade, né? Na verdade, eu não consigo ver em meio às fibras colágenas esse componente. Então, eu preciso fazer uma impregnação, uma coloração específica por impregnação por prata. E aí eu consigo ver essas fibrazinhas, ó, bastante delicadas, formando uma rede, né, um arcabouço aí que dá sustentação a esses órgãos. Aqui é um linfonodo e aqui é um baço. Mas vejam que a aparência das fibras é basicamente o que é a mesma, né? Esse padrão em rede muito característico, né, que dá sustentação a essas estruturas, beleza? As fibras reticulares são muito importantes ali na cicatrização, a gente vê isso com mais detalhes lá na patologia, mas ela é um indicador muito importante de maturidade tecidual, porque quando a gente tem um dano ali à nossa pele, quando a gente tem uma ferida, o que é que acontece? Né? Durante o processo de cicatrização, inicialmente, né, o meu corpo vai começar a produzir colágeno do tipo 3, tá? Vai formar primeiro fibras reticulares, e aí essas fibras reticulares vão sendo progressivamente substituídas por colágeno tipo 1, que é um colágeno ali mais resistente, para dar uma resistência à atração maior à ferida, tá certo? Então, a proporção desses dois tipos de colágeno aqui, eles são muito importantes e são usados em algumas pesquisas, né, como indicador aí de maturidade tecidual, beleza? Esse aqui é um estudozinho que foi feito para avaliar o efeito do laser, né, sobre a deposição de colágeno. Então, algumas feridas, né, algumas feridinhas foram feitas, padronizadas ali no dorso dos ratos, né, e a gente aplicou 3 protocolos diferentes, tá? O laser, né, ele leva em consideração o comprimento de onda, o tempo, o tempo de exposição, tá, a luz, e é muito usado ali na medicina, na odontologia, né, para cicatrização, por exemplo. E a gente avaliou 3 protocolos diferentes. Protocolo 1, protocolo 2 e protocolo 3. E o que a gente viu, gente, em 3 tempos, né? 7, 14 e 21 dias. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que nos animais que não foram submetidos à laser terapia, né, em 21 dias a gente ainda tinha resquícios de infiltrado inflamatório. Todos esses pontinhos aqui, ó, são linfócitos, beleza? Mas nos outros grupos, nos animais que receberam a laser terapia, independentemente do protocolo, a gente não tinha mais infiltrado inflamatório nos né, em 2 e 3 semanas, tá certo? Outra coisa que é muito importante notar aqui é o padrão de deposição de colágeno também. A gente usou uma ferramenta, né? A gente usou uma coloração histoquímica primeiro, que é essa coloração aqui de picrocílios, que ela vai corar as fibras reticulares, né, colágeno tipo 1 e tipo 3, e aí a gente consegue fazer, usando um software, né, determinar a proporção de fibras do tipo 1 e fibras do tipo 3, tá? E aí a gente consegue ver o seguinte, né? As fibras colágenos do tipo 3, né, que são inicialmente depositadas durante o processo de cicatrização, elas têm aquele padrão em rede, né? São fibras bem fininhas, né? E elas têm essa coloração verde maçã, como vocês podem observar. E aí, à medida que o tempo vai passando, como eu mostrei naquele gráfico anterior, o que é que vai acontecendo? Esse colágeno do tipo 3 vai sendo substituído por colágeno do tipo 1, que é uma fibra mais espessa, mais resistente à atração e que tem essa coloração amarelada ou alaranjada que vocês podem ver aqui. E aí a gente usa um software, tá, para quantificar isso daí, né, o ImageJ. E aí o que a gente viu foi que o protocolo 2, ele era um protocolo ali muito mais efetivo do que o 1 e o 3 quando a gente fala de deposição de colágeno, que o colágeno aqui, ó, ele era mais maduro, né, se assemelhando ali à organização morfofuncional da derme, beleza? Isso é só para mostrar para vocês que todos esses conhecimentos que a gente estuda, né, na histologia, em disciplinas básicas, enfim, eles são aplicados, né, diretamente, né, na ciência, tá? Para se estudar protocolos de
deposição de colágeno, né, do efeito cicatricial, cicatrizante de produtos naturais, né, enfim, então é muito importante para vocês compreenderem isso daí. Né? E no tecido conjuntivo, essa foi uma outra coloração, só que aqui a gente usou tricrômico de Masson. E aí eu quero mostrar para vocês, ó, aqui os animais que não receberam a laser terapia. Veja que em 14 dias eu já vejo um tonzinho de azul, né? Bem pouquinho colágeno, mas olha nos outros animais que receberam laser, já tinha mais, certo? Inclusive em 7 dias aqui eu praticamente não vejo colágeno, mas aqui, ó, eu já tenho uma quantidade substancial, indicando que o laser estimula os fibroblastos a produzirem, a depositarem colágeno, tá? Então, foi basicamente isso daí que a gente conseguiu concluir. E por fim, né, falando das fibras, a gente vai falar agora das fibras elásticas, tá? As fibras elásticas, elas estão presentes ali entrelaçadas, né, com as fibras colágenas, e também elas são fibras bem fininhas, bem delgadas. Aqui é uma coloração específica de ressorcina fucsina, onde a gente vê, né, as fibras elásticas em meio às fibras colágenas, que são mais espessas, como vocês podem ver ao fundo, beleza? Elas vão ser muito importantes porque elas vão permitir a distensão dos tecidos. As fibras elásticas, elas são formadas por dois componentes fibrilares, dois componentes principais, perdão, né? As microfibrilas, tá? Principalmente fibrilina e elastina. Então eu tenho um núcleo central de elastina, como vocês podem ver, tá? E várias, né, moléculas, né, de várias microfibrilas, né? Várias microfibrilazinhas, como vocês podem ver aqui. E aí o que é que acontece? Quando o tecido ele é tracionado, né, aquele tecido ele é capaz de se distender, beleza? E aí quando ele relaxa, ele volta para aquela conformação normal. Isso aí é muito importante, beleza? As fibras elásticas, elas ficam unidas, né, umas com as outras, né, por meio de uma proteína que a gente chama de desmosina. Essa desmosina se associa, tá, a alguns aminoácidos que estão presentes ali, né, na molécula, né, de elastina, e aí forma essa união. E aí, dependendo, né, se aquele órgão ele é tracionado ou se ele, né, e depois em seguida quando ele sofre o relaxamento, né, a gente vai ter aí, né, o estiramento ou relaxamento dessas fibras. Isso é muito importante porque vai conferir elasticidade, né, a alguns tecidos, principalmente, né, por exemplo, o pulmão. Então, nos alvéolos pulmonares, a gente vai respirar, o oxigênio vai entrar, esses alvéolos eles vão se expandir, então eu preciso de uma grande quantidade de fibra elástica ali, né, porque é um tecido que se distende, a mesma coisa da bexiga, né, a bexiga, dependendo se ela está vazia ou se ela está cheia, né, o que é que vai acontecer? Você vai ter compressão ali da parede da bexiga, ela vai precisar se distender, né? E essa distensão ela só é permitida graças à presença abundante dessas fibras ali elásticas, tá? Nas fibras elásticas, as fibras elásticas propriamente ditas, elas têm mais elastina do que microfibrilas, beleza? Eu tenho um outro tipo de fibra elástica, que são as fibras elaunínicas. Aqui é diferente, gente. Na fibra elástica propriamente dita, eu tenho mais elastina, ó, do que microfibrila. Aqui eu vou ter mais microfibrila do que elastina. Eu tenho elastina também, mas eu tenho mais microfibrila. Onde é que eu vou encontrar isso daí? Nas glândulas sudoríparas, tá? Que é aquela glândulazinha que a gente viu, que pode ser écrina, apócrina, né? Que produz ali o suor, né? Que é uma glândula simples, porque só tem um ducto. Ela é tubular e novelada, beleza? Então aqui, ó, o núcleo de elastina e as moléculas de fibrilina, né, de microfibrilas, beleza? E eu tenho as fibras, né, oxitalânicas, tá? Elas não têm o quê? Elastina, beleza? Elas só são formadas por microfibrilas, a gente vê isso no ligamento periodontal, né? Uma estrutura que vai manter o dente aderido ao tecido ósseo, beleza? Uma estrutura que permite a união firme dos dentes no tecido ósseo ali. E aí, então, é basicamente isso que eu quero que vocês compreendam das fibras elásticas. Eu tenho 3 tipos principais. A fibra elástica, propriamente dita, tenho mais elastina do que microfibrila. Onde é que eu vou encontrar? No pulmão, na bexiga, na artéria, derme, né? Eu tenho as fibras elaunínicas, aí já é o contrário, eu tenho mais microfibrilas do que elastina, eu encontro, por exemplo, nas glândulas sudoríparas, e as fibras oxitalânicas, aqui eu não tenho, né, esse núcleo de elastina, né, ele é composto principalmente de microfibrilas, eu vejo, por exemplo, ali no ligamento periodontal,
tá certo? E aí a gente entra na parte não fibrilar, tá? A parte não fibrilar é aquela parte que vai preencher, tá, os espaços entre as células e as fibras, né? É o que a gente chama de substância fundamental. O que é que eu vou encontrar aqui? Glicosaminoglicanos, proteoglicanos, água, glicoproteínas multiadesivas, tá? E aí basicamente vocês precisam compreender que entre as fibras e as células eu vou ter esse espaçozinho que vocês estão vendo aqui, ó, que está vazio, mas que na verdade está preenchido lá no ser humano, o quê? Por substância fundamental, beleza? Lembrar disso daí. Então, o que é um proteoglicano? É aquela estruturinha que a gente falou já, que é formada por um eixo proteico, né? E vários glicosaminoglicanos, né? Sulfatados associados, beleza? Essas proteínas, essas proteoglicanos, elas se associam, tá? Elas se ligam ali a moléculas de ácido hialurônico, tá? E aí, essa união à molécula de ácido hialurônico acontece graças à presença de proteínas conectoras. E aí, essas estruturas, elas vão se associar com quem? Com as fibras colágenas, com as células, formando ali, né, uma matriz extracelular bastante, né, interligada, beleza? Então é importante vocês compreenderem isso. E as células ali que são consideradas, né, residentes e transitórias. Quais são as células residentes? Eu tenho ali o fibroblasto, macrófago, adipócito, mastócito, células troncos adultas, que vão ser, eu não vou conseguir diferenciar em HE essas células, tá? Mas elas estão presentes ali no tecido e caso haja, por exemplo, um dano, né, àquela região, essas células elas vão ser ativadas e elas são capazes, por exemplo, de se diferenciar em fibroblastos que vão produzir matriz extracelular. Beleza? E as células transitórias são aquelas células que conseguem migrar para o tecido conjuntivo caso haja, por exemplo, uma agressão. E aí essas células saem lá do compartimento vascular do sangue, vai para o tecido, vai ter um papel importante na defesa, montando uma resposta imunológica que garanta, por exemplo, a eliminação daquele agente agressor. Beleza? Então lembrar disso. Eu tenho ali células-tronco pluripotentes, são células que têm um aspectozinho mais estrelado, mais fusiforme. Esse aspecto estrelado se deve justamente à presença, né, de prolongamentos citoplasmáticos, beleza? Que vão ter um papel importante aí na regeneração celular, caso aquele tecido seja lesionado. Beleza? À medida que a gente vai envelhecendo, né, a quantidade de células-tronco vai diminuindo também. Beleza? Eu tenho os fibroblastos. Lembra que eu falei que o sufixo blasto significa que a célula está metabolicamente ativa? Então, os fibroblastos são as células mais comuns do tecido conjuntivo propriamente dito. São células que são alongadinhas, como vocês podem ver, tá? Podem ter também esse aspecto mais estrelado decorrente dos prolongamentos citoplasmáticos e que tem um núcleo aí, né, como vocês podem ver, eucromático, núcleo com cromatina mais frouxa, tá certo? Beleza? E aí o que é que acontece? Essas células vão ser importantes porque elas vão produzir os componentes da matriz extracelular. Então, fibras reticulares, colágenos, fibras elásticas são produzidas pelo fibroblasto e são depositadas, tá? É isso que faz com que essa grande produção de matriz extracelular, né, de fibras, né, faz com que esse seja um tecido, né, que tem um papel importante ali no preenchimento e na sustentação dos diversos outros tecidos, beleza? É importante a gente diferenciar o seguinte, eu tenho fibroblasto, que é a célula metabolicamente ativa, e tenho fibrócito. O fibrócito é um fibroblasto, só que aquele é um fibroblasto que está inativo, que não está produzindo matriz extracelular. Esse fibroblasto ele é menorzinho, tá? Ele é menorzinho, tem um núcleo mais escuro, uma quantidade menor de retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Porque essa célula não está produzindo matriz extracelular, não está produzindo colágeno, tá certo? A gente consegue diferenciar. Aqui, ó, a gente tem os fibrócitos, né? E aqui a gente tem o fibroblasto. Então, o fibroblasto tem um núcleo muito maior, um citoplasma mais abundante, tá? Às vezes eu vejo, né, nucléolos ali, ó, 1 ou 2 nucléolos proeminentes, diferente do fibrócito, que é uma célula menorzinha, né? Tem um tamanho menor, um formato mais fusiforme, não tem aquele aspecto estrelado característico, o núcleo também menor e mais escuro, tá? É só para vocês diferenciarem. Fibroblasto é a célula ativa, fibrócito é a célula inativa. Não quero que fique, né, se preocupando com identificar um ou outro, não. Só compreender, né, que eu tenho ali fibroblastos e fibrócitos, que o fibroblasto é a célula metabolicamente ativa que está produzindo, né, colágeno, matriz extracelular, e o fibrócito é a célula o quê?
e nativa, tá? Que tem um formato, né, o que? Menor, mais fusiforme, um núcleozinho também menor e mais escuro, heterocromático, tá? É muito comum, gente, que durante o processo de cicatrização, por exemplo, que alguns fibroblastos, né, sofram uma modificação, se diferenciem em miofibroblastos. O que é isso? O fibroblasto, ele vai, né, se diferenciar em miofibroblasto, uma célula que vai agora começar a produzir, né, proteínas contráteis, como actina e miosina, e essas proteínas contráteis vai ter um papel importante para a contração do tecido cicatricial. Imagine uma ferida lá na nossa pele. O que é que a gente vai precisar? O que é que essas células vão fazer? Elas vão acabar contraindo, tá? E durante esse processo de contração, as bordas dessa ferida, elas acabam o quê? Se aproximando. Então, os fibroblastos têm esse papel importante ali durante o processo de cicatrização, que a gente também vê mais para frente, tá? E eles se diferenciam em miofibroblasto a partir da ação de uma substância que a gente chama de fator de crescimento transformante beta, né, do tipo 1. Tá? Essa substância que é produzida ali durante o processo inflamatório age sobre os fibroblastos, fazendo com que eles se diferenciem em miofibroblastos e agora comece a quê? A produzir, a sintetizar filamentos de actina e miosina, né, que vai conferir esse papel de contração, essa propriedade contrátil a essas células, beleza? E aí vocês costumam ter uma dúvida terrível, né? Fibroblast, miofibroblasto, célula muscular lisa, né? Eu tenho muita dificuldade em diferenciar esses 3 tipos de célula. Vamos aprender agora, tá? O fibroblasto, gente, é aquela célula que eu falei para vocês, né? Aquela célulazinha, né, que tem aquele formato mais alongadinho, como vocês podem ver aqui. O músculo liso, ele tem um núcleo que tem o formato de charuto. Então, ele tem essa extremidade romba e a gente às vezes vê, né, ali uma cromatina mais frouxa, como vocês podem ver aqui, ó. Tá? Eu tenho um núcleo da célula muscular lisa que tem esse formatozinho de charuto. Veja que o citoplasma, né, da célula muscular lisa é rosa. É eosinofílico. Por quê? E os limites citoplasmáticos são indistintos. Eu não vejo exatamente onde essa célula termina e onde a outra célula começa. Tá? Isso é muito importante. Veja que aqui eu consigo ver claramente, né, o fibroblastozinho, né, e aqui eu já sei que é matriz extracelular. Fibroblastozinho, matriz extracelular. Tá certo? Né? Aqui é diferente, músculo liso. E o miofibroblasto, né? O miofibroblasto ele é muito fácil de ser identificado também, porque o núcleo tende a ser volumoso, com 1 ou 2 nucléolos proeminentes, e o lado, né? Geralmente parte um lado da célula, né, do citoplasma da célula tende a ser mais rosinha e o outro tende a ser mais roxinho. Em um lado da célula eu vou ter muito retículo endoplasmático rugoso, do outro eu vou ter mais proteínas contráteis. Então essa distribuição desigual de organelas faz com que eu veja isso daqui, ó. Veja que essa célulazinha de um lado eu tenho parte do citoplasma dela que é bem roxo, aqui eu vejo o núcleo, os nucléolos, e essa partezinha aqui mais rosa. Olha a diferença de coloração daqui para cá, tá? Então é fácil de identificar, beleza? Eu não quero que vocês fiquem também enlouquecendo com isso, mas que consigam compreender que do ponto de vista morfológico é possível a gente diferenciar essas células, tá? Eu quero que vocês consigam pelo menos diferenciar um fibroblasto, né, do tecido conjuntivo propriamente dito, da célula muscular lisa, porque é completamente diferente. Né? O núcleo no músculo liso, ele da célula tem esse formatozinho de charuto, como vocês podem ver, e o citoplasma não tem os limites distintos. Eu não vejo onde o citoplasma de uma célula termina ou não. Só veja essa coisa rosa, como vocês podem ver aqui. Beleza? Eu tenho também lá no tecido conjuntivo adipócitos, né, que são aquelas células esféricas, grandes, com o núcleozinho deslocado para a periferia, uma única gotícula de gordura que acumula ali triglicerídeos, né? Processo que a gente chama de lipogênese, e quando a gente vai precisando, né, esses triglicerídeos são lançados na corrente sanguínea, são quebrados e lançados na corrente sanguínea para serem usados pela célula para a produção de ATP. Então isso aí é simples de ser identificado, né? Perceber que o núcleo do adipócito geralmente fica ali, deslocado para a periferia, uma célula grande, né? A gotícula de gordura estava onde? Aqui, foi perdida, porque durante o processamento histológico a gente usou o quê?
xilol. Xilol remove essa gordura e dá essa aparência, né, de que a célula está vazia, mas na verdade ela estava preenchida aí por uma grande gotícula de gordura. A gente tem também os macrófagos. Macrófagos são células que são derivadas dos monócitos que estão presentes lá na corrente sanguínea. Então a gente tem um vasinho, tá? A gente tem um vaso sanguíneo, monócito lá no sangue, quando ele sai para o tecido conjuntivo ali, ele vai se transformar no macrófago. Essa célulazinha aqui, ó, que tem essas, né, esse citoplasma bem irregular, que tem um papel importante ali, né, na fagocitose. Tá? A superfície do macrófago, ela é bastante irregular, porque essa célula vai emitir esses prolongamentos para engolfar, né, partículas estranhas, né, e aí eliminar, digerir esse material, tá? É uma célula que tem um núcleozinho mais ovoide, como vocês podem ver, grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, muito lisossomo, por causa dessa função aí importante de fagocitose, beleza? Aqui embaixo a gente consegue ver um macrófago, né? Alguns, né, na verdade. Aqui você consegue ver, ó, um macrófago, outro macrófago, outro macrófago. Veja que o macrófago é uma célula grande, ó o núcleo aqui da célula, nucleolo proeminente, beleza? É diferente, por exemplo, dessa célulazinha que você está vendo aqui, ó. Isso daqui é um linfócito. Veja que praticamente eu só vejo o núcleo, tá? Praticamente o núcleo do linfócito, ele ocupa praticamente todo o citoplasma da célula. É diferente aqui do macrófago, que eu vejo que é uma célula bem mais ampla, tá certo? A gente vai ver daqui a pouco, né, os plasmócitos também, beleza? Então tem que identificar isso daí, é diferenciar essas células, tá? Qual é a função do macrófago? Falei para vocês. Principalmente fagocitose, digerir bactérias, restos celulares. Então, né, se eu tiver ali um processo inflamatório, né, eu vou ter destruição, né, de células normais. E aqueles restos celulares, eles vão ser o quê? Vão ser fagocitados. Os macrófagos vão vir, vão limpar aquela área que foi destruída, que foi danificada, criando um microambiente favorável para que o processo de reparo, de cicatrização, de regeneração, enfim, aconteça, tá certo? São células também que funcionam como apresentadoras de antígeno, vão captar essa partícula estranha, processar e apresentar esses antígenos ali para outras células do sistema imune, para que você tenha, por exemplo, a produção de anticorpos, e também secretam ali algumas enzimas, né, como colagenases, elastases, lisozimas, que vão ter um papel importante ali, por exemplo, na degradação. Ó, elastase de fibras elásticas, colagenases de fibras colágenas, né, lisozimas, né, vão destruir a parede celular ali de bactérias, beleza? Então é importante vocês compreenderem isso. Infelizmente aqui está em PDF, não tem como mostrar esse videozinho, eu mostrei na aula para vocês, né? É só o macrófago fagocitando e eliminando todas essas bactérias que vocês, né, estão vendo aqui, tá? E às vezes o que é que acontece, gente? Esses macrófagos, eles se fundem, né? Vários macrófagos acabam se unindo, né? E aí formando uma célula gigante, como vocês podem ver aqui, ó, com vários núcleos, tá vendo? Multinucleadas. Com que objetivo, Leno? Aumentar a capacidade fagocítica e eliminar aquele agente agressor de forma satisfatória, beleza? Outra célula do tecido conjuntivo são os mastócitos. E os mastócitos têm uma propriedade muito característica. É a presença de grandes grânulos roxinhos basofílicos no citoplasma dessa célula. Aqui é micrografia eletrônica, tá? Mas quando a gente vai ver uma coloração normal, a gente vai ver, ó, uma célulazinha redonda, né? E a gente consegue ver esses vários grânulos basofílicos ali no citoplasma, que às vezes obscurecem, você praticamente nem vê o núcleo, tá? Porque você fica ali obscurecido, beleza? É uma célula importantíssima porque participa ali principalmente, né, de reações alérgicas. Essas células, na reação alérgica, perdão, o que é que vai acontecer? Essas células vão ser ativadas e aí elas vão liberar o conteúdo desses granulozinhos aqui, tá certo? E aí gera, por exemplo, aquela urticária, aquela coceira muito característica, tá certo? É que a gente consegue ver em HE o mastócito. Veja que o mastócito, ele é uma célula que tem o citoplasma roxinho, porque eu tenho muito grânulo, e o núcleo geralmente é central, tá certo? Então é fácil de identificar, ó, a célulazinha aqui,
núcleozinho central e citoplasma roxo. Célula aqui, núcleozinho central, citoplasma roxinho, decorrente, né, da grande quantidade de grânulos, tá? Esses grânulos eu não vou ver em HE, como vocês podem ver aqui, né, tão bonitinhos, tá? Eu só veria eles individualizados aqui na microscopia eletrônica, mas tem que lembrar que essas células têm esses grânulos aí e que elas têm um papel importante, ó, aqui, né, em reações de natureza alérgica, tá certo? E o plasmócito. O plasmócito é um linfócito B diferenciado, um linfócito B maduro. E aí, o que é que o linfócito B maduro faz? Ele produz anticorpos. Anticorpos, tá certo? Qual é a particularidade, Leno, do plasmócito do ponto de vista histológico? O plasmócito ele tem um núcleo excêntrico, então se a gente dividir essa célula no meio, veja que o núcleo fica de um lado da célula e o citoplasma do outro. Tá certo? Vamos ver aqui, ó, em HE. A gente vê justamente isso. Olha a célulazinha aqui, o plasmócito, o núcleo de um lado, o citoplasma rosinho é o eosinofílico do outro, né? E, ó, o núcleo do plasmócito, ele tem esse formato de roda de carroça. Então, você consegue ver, né, ó, como a cromatina se organiza, parecendo uma rodinha de carroça mesmo. Então, é muito fácil vocês identificarem. É que a gente consegue ver, ó, uma célulazinha, o núcleo excêntrico e aquela cromatina em roda de carroça, né, como vocês estão vendo aqui, não é coisa da minha cabeça, beleza? Qual é a função do plasmócito? Produzir anticorpos. Lembrar que essa célula antes era o quê? Um linfócito B, que foi ativado e agora, né, se transforma em plasmócito, uma célula capaz de produzir ali os anticorpos, tá? Que vai ter um papel importante na defesa do nosso corpo. Onde é que eu vou encontrar muito plasmócito, Leno? Geralmente lá, né, na lâmina própria, né, do epitélio intestinal, né, do intestino. Então, você tem aqui um epitélio simples, como a gente pode ver, colunar, e aquelas células caliciformes. E na lâmina própria, eu tenho um infiltrado, né, aqui onde eu vejo, ó, vários plasmócitos. Ó, aqui, ó, o citoplasma da célula, veja que o núcleo fica de um lado, né, aquele aspectozinho em roda de carroça que a gente acabou de comentar, né? Então é fácil de identificar. E por que que essas células estão aqui nessa localização? Para garantir defesa, né, ali do nosso intestino, beleza? E aí a gente entra, né, especificamente na classificação, tá? Dependendo da composição e de como essas fibras elas são organizadas, o tecido conjuntivo ele é dividido em frouxo ou denso, tá certo? No tecido conjuntivo frouxo eu tenho fibras bem fininhas, bem delgadas, já no grande quantidade de substância fundamental, já no tecido conjuntivo denso eu tenho uma grande quantidade de fibras, tá? E aí ele pode ser modelado ou não modelado, dependendo, né, da orientação dessas fibras. Então, onde é que eu vou encontrar o tecido conjuntivo frouxo? O tecido conjuntivo frouxo é o mais comum, eu tenho fibras colágenas bem delgadinhas, muita substância fundamental, né, isso para permitir uma difusão satisfatória de nutrientes e oxigênio. Eu vejo, por exemplo, ali embaixo do epitélio, né, que compõe a nossa pele. Então, logo abaixo do epitélio da nossa pele, a gente tem uma faixa, né, de tecido conjuntivo frouxo. Qual é o objetivo com vasos sanguíneos? Qual é o objetivo? É garantir uma difusão adequada, né, de nutrientes, de oxigênio, para poder nutrir esse epitélio que não tem vaso, beleza? Então, a gente consegue ver isso daí. Como eu tenho pouca fibra, tá? É importante que vocês compreendam que esse tecido ele não suporta, né, muita pressão, atrito, tá certo? Ele é pouco resistente à tração justamente por conta disso. Aqui a gente vê isso, o epitélio, né, da nossa pele, né, que camada de queratina, aqui a gente vê, né, aquele pigmento marrom que é melanina, e embaixo, ó, veja que eu tenho fibras bem delgadas e alguns vasinhos sanguíneos para permitir a troca, né, difusão de nutrientes, beleza? E aqui embaixo eu já tenho fibras mais, o quê? Mais esparsas, né? Fibras mais robustas, né? Fibras mais... Eu esqueci a palavra agora. E aí o que é que acontece? Aqui, mais uma vez, ó, tecido conjuntivo de natureza frouxa, logo abaixo do epitélio. Beleza?
E aí a gente tem o tecido conjuntivo denso, né? O tecido conjuntivo denso ele já é adaptado para conferir resistência e proteção. Eu tenho muita fibra colágena, menos flexibilidade, mas muito mais resistência à atração. São fibras que acabam sendo mais espessas, era isso que eu quis dizer, que eu queria dizer. Aqui embaixo as fibras elas são mais espessas, aqui as fibras são mais delgadas, tá? Aqui eu tenho mais o quê? Mais substância fundamental. Qual é o objetivo? É garantir uma troca, né, efetiva, né, de gases, de nutrientes, beleza? E esse tecido conjuntivo denso ele é dividido em modelado e não modelado. Né? O tecido conjuntivo denso não modelado, veja que as fibras colágenas elas estão organizadas em várias direções. Isso acaba dando resistência à atração em várias direções, em todas as direções. Onde é que eu vou encontrar isso? Na submucosa do sistema digestório, na camada profunda da derme, né, que compõe a pele. Então aqui a gente consegue ver, ó, os fibroblastos, vários fibroblastos e uma grande quantidade de matriz extracelular de fibras colágenas em orientações, né, nas mais diversas orientações. E aqui embaixo, né, eu tenho o tecido conjuntivo denso modelado. Aí as fibras elas estão organizadas em feixes paralelos e os fibroblastos, ó, alinhadinhos em fileirinha, tá? Isso acaba conferindo resistência à atração em uma única direção, já que essas fibras elas estão alinhadas, né? E onde é que eu vou ver isso? Em tendões, ligamentos, né? A aponeurose, aqui a gente consegue diferenciar o tecido denso, né, modelado e o tecido denso não modelado. Tá? Principalmente essa divisão se deve ali, né, à organização dessas fibras colágenas e também, né, das células. Aqui as células ficam em fileirinhas, os fibroblastos, aqui os fibroblastos ficam, né, dispostos aleatoriamente, igual aos feixes, beleza? Então é basicamente isso que vocês têm que estudar, né? As funções ali do tecido conjuntivo, a composição da matriz extracelular, né? A parte fibrilar, não fibrilar, né? As células, tem que aprender, né, quais são as funções das células, quem são as células residentes, quem são as células transitórias, identificar essas células e classificar o tecido conjuntivo ali, né, em frouxo e denso, né, e se for denso, modelado e não modelado, tá certo? Então, ó, vocês podem utilizar lá aquele site que eu falei, do ICB da USP, né, o Histology Guide, e mais uma vez começar a leitura em cima do Junqueira e Carneiro, tá? Que é uma leitura um pouco mais, né, resumida, um pouco menos densa, e depois vocês partem para leituras mais adicionais. Espero que essa videoaula ajude vocês a revisar aí o conteúdo, pessoal, e mais uma vez, se tiver dúvida, entre em contato, seja no WhatsApp, seja por e-mail, tá? Manda mensagem, só não dá para ir para a prova, né, com dúvida, tá certo? Abraço.